Sadashiva Samaramban Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Shanti Shanti Shanti. Bom, então, bem-vindos, bem-vindas. Essa primeira aula gravada aqui com o meu professor, ouvindo junto, professor Arlindo. Aí fico mais nervosa, né? Mas Então, isso daqui. você insistiu de ouvir, mas não para você ficar nervosa, senão eu vou. Não, professor, tranquilo. Bom, então a gente está fazendo esse grupo de estudos do Bhagavad Gita, baseado no Dayananda, né? Como eu já falei, Dayananda é um Swami, que é da linhagem que eu estudo, junto com o professor Arlindo, e que é da linhagem do Vedanta. A gente já falou sobre isso, então vou passar nisso rapidamente, né? É, o Dayananda começa introduzindo o Bhagavad Gita falando sobre o problema humano, né? Como se fosse uma introdução de qual é a motivação, né, do porquê se estuda o Bhagavad Gita. Então, ele traz que, no primeiro parágrafo, que a mente humana é um campo de batalha, uma cena de conflito constante, né? E assim também é toda a história contada do Bhagavad Gita, num campo de batalha, né? E que no decorrer da batalha com as escolhas de Arjuna ao lado de Krishna, a gente vai vendo como é que essa batalha, que é um conflito interno, ela pode ser superada com a sabedoria, toda essa ignorância, né? Então, logo no começo, o Dayananda apresenta isso e o Dayananda diz sobre o porquê o Gita, qual é a solução que o Gita dá, né? Então ele fala, o Gita se dirige ao problema do eu inadequado, por causa do qual somos incapazes de enfrentar os problemas. Então, o Dayananda, nesse Bhagavad Gita, ele apresenta o problema fundamental como o ser sendo inadequado, o ser se sentindo inadequado, com um senso de inadequação, né? E esse problema, ele traz também que esse problema de inadequação, ele é tão antigo quanto a humanidade, ele não é um problema moderno, é um problema enfrentado junto com o início da humanidade. Esse problema já surge junto, né? E esse problema, enfrentado no Gita por Arjuna, ele que é um herói, um guerreiro, um príncipe, ele é aquele ser humano, né, com fabulosas realizações, com intelecto disciplinado, um ótimo aluno, pelo menos das armas, dos arcos e até mesmo dos estudos, né, que ele faz. Então, ele é esse guerreiro, mas mesmo sendo esse guerreiro, ele enfrenta esse problema de conflitos pessoais e esse sentimento de impotência, né? E aí, no decorrer do Bhagavad Gita, quando ele conhece todo esse conflito, toda essa tristeza, que são resolvidos, esse é o assunto do Bhagavad Gita, né? Essa resolução dessa tristeza, desse conflito, desse ser inadequado. A gente também falou no capítulo 2 sobre a dor de Arjuna, né? Que por trás de todas as buscas, o problema básico que permanece sem solução é o sentimento de inadequação. Então, esse problema, esse sentimento de inadequação,
ele permanece e é ele que causa os conflitos. E por causar os conflitos, né? Porque como ele causa os conflitos? Ele vai atrás das buscas de segurança, a busca de prazer, a busca de crescimento, a busca desse ser que se sente inadequado, limitado, né? Então, esse é o problema básico que é dito aqui na introdução, que permanece sem solução, que traz esse sentimento a Arjuna. É, E aí, logo no começo, isso aqui ainda é a introdução que o Dayananda faz, né? Do por que motivo o Gita tem de importância, né? Então, que ele se destina a esse problema fundamental e mostra durante essa guerra que Arjuna, por mais que seja esse guerreiro todo disciplinado, com todas essas qualidades, sendo um príncipe também, mesmo com tudo isso, ele é confrontado a lidar com esse seu senso de inadequação, né? Quando ele é confrontado pela guerra com os seus parentes. Seus parentes também pode dizer que são os seus apegos mais íntimos, né? São seus pensamentos, os seus apegos, as suas identificações mais íntimas. Então, naquele momento em que ele se vê nesse conflito, ele não vê nem possibilidade de ganho se ele fosse vitorioso nessa guerra, porque ele estaria matando os seus parentes. E também não haveria, né, como ficar feliz diante da derrota, que também ele não traria, segundo o seu primeiro pensamento, reestabeleceria o Dharma, né? Então, ele viu que ele estava, assim, sem possibilidade de resolver esse problema. Ganhando ou perdendo a guerra, ele ia se sentir inadequado, né? Então, sua mente, e aí que é dito, né, que começa essa, esse pensamento dele, quando ele fala assim, nem ganhando, nem perdendo, eu não vou me sentir adequado, bem. Então ele queria e ele pede para Krishna uma solução desse problema fundamental que resolvesse isso na causa, né? Então, e aí a gente viu no último encontro o cenário do Gita. O Dayananda passa bem rapidamente pelo cenário primeiro da guerra, né? Ele passa rapidamente porque é mais tem os seus simbolismos ali, mas ainda não entrou nos ensinamentos. Ele só diz o contexto que a luta era entre parentes, né? Então eram filhos é, de reis, né, que estavam os primos em guerra, que essa guerra se estabeleceu por uma aposta a princípio, que essa aposta ela foi burlada logo de início, e aí com essa aposta os Pandavas, né, que eram os irmãos de Arjuna, eles derrotados, eles teriam que viver 12 anos na floresta, e no 13º ano também teria que ficar sem ser conhecidos ali na floresta, e depois eles poderiam voltar e reestabelecer o reino, né, o reinado. Duryodhana tinha feito essa promessa nesse jogo de dados que eles tinham feito. Mas aí, quando eles voltaram, né, depois de 13 anos lá na floresta, esse é o cenário, tá? Inicial, antes de começar a guerra. Essa é a cena, esses são os motivos que geraram a guerra, tá? Então, nesse momento, né, os Pandavas, eles sobrevivem ao exílio, regressam para o reino e pedem, né, o reino de volta. E Duryodhana, adharmicamente, ou seja,
não contribuindo para a harmonia do campo, agindo de uma maneira desonesta, vamos dizer assim, apegada, com todo o seu apego, né? Ele disse que não daria o reino de volta. E aí os Pandavas conversaram com Krishna e pediram para Krishna que ele fosse até Duryodhana e falasse, então tá, Então pode. tá. Acho que. Deixa eu fechar aqui a Mari. Então Duryodhana não, Krishna falou assim, então vou até lá a pedido de vocês, Pandavas, e vou pedir para Duryodhana então oferecer pelo menos meio reino, né? E aí o Senhor Krishna foi lá, implorou para Duryodhana metade do reino, e Duryodhana disse não. Krishna disse, então 5 aldeias. Duryodhana disse não. Uma aldeia com 5 casas, Duryodhana disse não. Uma, pelo menos, casa com 5 quartos, e Duryodhana disse não. Duryodhana estava certo que os Pandavas não iriam entrar na guerra. Então, ele queria que os Pandavas voltassem para a floresta. E os Pandavas, eles não tiveram como aceitar isso, porque isso era dármico, isso não estava justo, não era a justiça. Então, foi aí que se estabeleceu a guerra. Então, a guerra se estabelece não porque ambos os lados queriam essa luta, mas porque não tinha outra alternativa a não ser essa luta, né? Então, aconteceu isso. E antes da batalha também tem um fato muito relevante antes da batalha, que é um momento no qual Krishna tinha um exército e ambos, Duryodhana e Arjuna, ambos queriam ir até Krishna e pedir que Krishna lutasse com ele. Então, Duryodhana queria, Krishna também queria, e ambos foram até Krishna para solicitar que o exército de Arjuna, de Krishna, fosse lutar com um dos dois exércitos. E aí, nesse momento, foi muito importante, porque Krishna disse assim: eu não vou pegar em nenhuma arma, mas o meu exército está totalmente equipado. Vocês podem escolher entre eu, que não vou pegar em nenhuma arma, e o meu exército, que está todo equipado. Imediatamente, Duryodhana quis o exército. Então, Arjuna já queria e escolheu Krishna. E aqui traz já uma diferença entre Duryodhana e Krishna, e Arjuna. Porque Arjuna, ele olhou para as coisas de maneira diferente de Duryodhana. Arjuna, ele estava confiante que Krishna, aquele sábio, que a princípio era um amigo, mas que tinha toda a sabedoria, que ensinava muitas, que ensinava, né, que era considerado um sábio. Então Arjuna achava que Krishna, estando do lado dele, traria um elemento a mais. Então, assim, é dito que 3 fatores determinam o resultado de uma ação. Prayatna, que é o esforço humano, né? A ação feita pelo esforço humano. Kala, que é no tempo correto, aquilo que é feito no tempo correto. Então, a ação, o esforço que eu faço da ação.
em que tempo eu faço, não depois, não antes, no tempo correto, determina também o sucesso. E Daivan, que é o Senhor. Daivan, que é a somatória de todos os fatores dessa pura inteligência. E esses dois primeiros fatores, a ação e o tempo, eles são fatores, de certa maneira, possível de controle. Mas Daivan, que é o terceiro fator, ele fazia a diferença entre o sucesso e o fracasso, que era a soma de todos os fatores do Senhor. E Arjuna tinha fé no Senhor, tinha fé nessa pura inteligência, tinha fé em Ishvara. Então, Arjuna tinha essa fé, por isso ele olhava de maneira diferente, já para Krishna como esse Senhor, e Duryodhana não tinha essa fé. E por isso Duryodhana escolheu o exército, porque o exército era capaz de oferecer para ele a ação no tempo certo. E Arjuna, né, escolhendo Krishna, podia ter a ação, o tempo certo e Daivan. Então, por causa dessa diferença do senso de valores, então, como cada um olhava para aquilo que conhecia também, o valor é aquilo que a gente conhece e valoriza, né? Ambos estavam felizes com o que receberam de Krishna. Então, Duryodhana estava feliz que aumentou o número do seu exército e Krishna e Arjuna estava feliz porque tinha agora Krishna, a sabedoria do seu lado. Então, Krishna não queria perder de vista o Senhor, o Arjuna não queria perder de vista o Senhor Krishna, então ele implorou para que ele fosse o motorista da sua carruagem, confiante de que com o Senhor no banco do motorista, ele sem dúvida ia se dirigir para o seu objetivo. Ainda não estava claro qual era o objetivo de Arjuna, mas ele já tinha essa fé, tá? E aí começa a acontecer a cena de abertura, né, no campo de batalha, e Dayananda passa rapidamente por isso, nessa cena entre os parentes mais íntimos, em quem estava ali no campo de batalha, né, Bhishma, que era o seu avô, Drona, que tinha ensinado as armas, e vários acharyas, que professores deles lá. E essa cena começa a se revelar. E Arjuna, então, que é agora que a gente começa a falar um pouco mais da onde a gente parou semana passada, Arjuna começa então a entrar em conflito quando vê quem está ali no campo de batalha, né? O seu avô Bhishma, né? Então, Drona, os acharyas, e aí ele começa a entrar em conflito. Como é que eu posso lutar com essas pessoas, né? Isso é simbólico, porque esse conflito também daquilo que é mais íntimo, como é que eu posso lutar, né? Eu tenho falado, por exemplo, com o meu professor, o quanto está difícil lutar com o meu mais íntimo ego, a minha identificação com o sabedor, a identificação com o realizador, o quanto é difícil deixar essas identificações, né? Isso o mais íntimo, né? O que é mais íntimo são os meus parentes mais íntimos, o meu próprio corpo. O que, que há de mais íntimo do que o nosso corpo nas questões físicas, né? Na matéria física, o corpo. Então, todos esses apegos que Arjuna tinha, né, estão sendo simbolizados aqui também por esses personagens, né?
Então, eu vou colocar aqui o verso 21 do capítulo 1. Deixa eu ver aqui. ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाहमहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत. Então, a primeira coisa é que as forças inimigas estão ali ordenadas no campo de batalha. E entre esse campo de batalha tem grandes guerreiros que eram amigos também de Arjuna. E para vê-los melhor, Arjuna, então, nesse verso, ele pede. Que eu quero ver de perto quem são os meus adversários nessa batalha. Então, o Senhor Krishna leva a carruagem de Arjuna para um lugar de onde Arjuna pode ver Drona, Bhishma, Karna e o resto dos seus oponentes. E é então que a plena realização de quem ele escolheu para lutar surge para Arjuna. A magnitude desse evento o atinge. Ele pensa: aqui está Bhishma, meu avô, em cujo colo eu aprendi o alfabeto. Aqui está Drona. Então, veja, representando o colo, né? No qual eu aprendi os primeiros passos. Aqui está Drona, com quem eu aprendi arco e flecha. Então, aqui está um professor que me passou conhecimento e me trabalhou nos meus talentos, nas minhas habilidades, né? Que eu posso dizer, aqui estão as minhas habilidades e os meus talentos. Aqui está o Acharya, Krapa. Como que eu posso lutar com essas pessoas? E ali naquele campo de batalha, sua determinação de lutar, que estava sendo, não, vou reestabelecer, ele falava para os irmãos, eu vou reestabelecer o nosso reino, vou acabar com Duryodhana. Né? No Mahabharata aparece um pouco mais essa luta. Então, sua determinação ali se dissolve, vendo que ao lado de Duryodhana tinha o seu próprio povo, aqueles que ele tinha crescido junto, aqueles que tinham ensinado ele, aqueles que estavam o tempo todo desde o colo, né? E aí Arjuna diz a Krishna: como eu posso lutar contra a minha própria família? Eu nunca poderia ser feliz matando aqueles cuja companhia minha felicidade depende. Então, nessa fala, já mostra o quanto Arjuna é dependente, né? A minha felicidade depende da companhia desses, né? Eu sei que tais homens nunca irão considerar a retirada. Eles vão lutar para ganhar ou para morrer na batalha. Eu não posso ganhar a vitória sem destruí-los e nem posso aceitar a derrota. Meu coração está pesado agora e vai se tornar mais pesado se eu matá-lo. O que eu ganharei com essa guerra? Se eu os deixarei ter o reino, mesmo que seja nosso por direito. Então ele toma essa primeira decisão,
né? Ele confuso com todos esses conflitos emocionais, né? De como é que eu vou matar os meus parentes, aqueles todos, né? Então, Arjuna continua. Ele, num segundo momento, fala: pode-se argumentar que não se trata de ganhar um reino, mas de proteger o Dharma. Eu acho que isso também não seria possível, pois o Dharma tem de permanecer nas pessoas, e se eu matar todos esses homens bons, não vejo ninguém para preservar ou ensinar o Dharma. Eu vejo nessa guerra apenas o pecado e a destruição da sociedade. Ou seja, ele também via no campo de batalha, mesmo lutando contra ele, pessoas que foram uma vida inteira dármicas. E que se essa guerra acontecesse, muitas pessoas morreriam, inclusive aquelas que ensinavam o Dharma. Então, aqui tem o próximo verso, que é o verso 32. न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन. E aí, Dayananda junta mais o verso 33. येषामर्थे काङ्क्षितं नो नः राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च. E aqui o verso 36. निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः. Então, veja, só um comentário antes da gente traduzir os versos aqui que o Dayananda traz. Dayananda faz uma compilação de alguns versos, que é a extração daquilo que é válido para o autoconhecimento. Porque o Bhagavad Gita tem 700 versos. Nesse primeiro capítulo, só a gente tem 47 versos. E esse primeiro capítulo, ele é com muitas simbologias, né? Com muitos nomes, com explicação da concha que soprou, do que significa a concha, do que significa cada uma das coisas. Mas Dayananda, como esse texto que a gente está fazendo, é uma introdução aos ensinamentos da Bhagavad Gita, né, da canção do Senhor, ele faz também uma compilação e extrai aquilo que é mais importante para fazer conosco a jornada do autoconhecimento, que é a nossa jornada, né? A nossa jornada, que é essa jornada de conflito, a minha, né, de conflito da mente, dessa batalha do campo de batalha dos meus apegos, dos meus gostos, das minhas aversões, das minhas identidades. E ele vai trazendo no decorrer dos 18 capítulos esse caminho, mas ele vai extraindo aquilo que é essencial para o autoconhecimento. Então, a síntese desses 3 versos é: não quero vitória, ó Krishna, nem reino, nem conforto. De que serve um reino ou prazeres ou mesmo a vida? Aqueles por cuja causa eu desejaria todas essas coisas estão posicionados aqui, no campo de batalha, prontos para desistir de suas vidas e da riqueza. Tendo matado os filhos de Drarastra, que é o tio dele, que são os primos, que felicidade haverá para mim
Ó, Janardana, que é o que representa a divindade, né? E não só isso, né? Quando você vai para uma guerra, você também, os seus próprios, o seu próprio exército também se fere, morre, né? Tem perda de todos os lados. E imagina uma guerra com a própria família e com os próprios amigos ainda, né? Então é um simbolismo muito único o Bhagavad Gita, né? Bhagavad Gita é uma compilação dos Vedas, de todo o Veda, né? É uma compilação das partes mais importantes, de uma maneira organizada que vai levando um indivíduo nessa jornada como se pegasse na mão. É chamada a Bhagavad Gita, é a mãe, né? A mãe que derrama sabedoria, a canção do Senhor, né? Que derrama a sabedoria, né? Para o que o indivíduo faça essa jornada. Então, Arjuna sente que quaisquer prazeres, né? Celebrar a vitória, que qualquer prazer que possa ser obtido nessa guerra seria manchado pela morte daqueles que ele ama. Então, ele não havia barganhado por isso quando jurou lutar. Ele não tinha a clareza disso. Ele não tinha posto em jogo todos esses fatores quando falou vou lutar essa guerra, né? E o capítulo, então, ele termina com a descrição de Sanjaya no colapso mesmo, de Arjuna, um colapso. Sabe quando a gente entra em colapso? Assim a gente entra, né? Em colapso. Arjuna é só uma representação daquilo que é comum na humanidade. Não é aquilo para um indivíduo isolado. É aquilo que é comum para a humanidade. Esse colapso, né? Das emoções, dos conflitos, dos apegos, de todos os nossos parentes mais íntimos, que às vezes a gente toma decisões dármicas, às vezes adármicas, por causa desses próprios apegos, né? Não faz aquilo que se deve, faz outra coisa, só aquilo que eu quero. Enfim, essas colocações todas têm a ver com isso. O mais bonito do Bhagavad Gita é que ele não apresenta somente o problema fundamental do ser humano, ele apresenta e diz que o Bhagavad Gita é aquele conhecimento que vai solucionar esse conflito, essa batalha interna. Então, é um valor imensurável, né? Então, vamos lá. E aí, vamos para mais um verso aqui. 47, então, 47 é o último verso do primeiro capítulo. Veja que o Dayananda passou rapidamente pelo primeiro capítulo, porque ele é mais simbólico mesmo de toda essa guerra. Ele ainda não é o ensinamento que Krishna está trazendo para Arjuna, tá? Ele está falando como é essa cena de abertura, né? Então vamos lá. Último verso. सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्. Tá, aqui ela fez todo o fechamento do primeiro capítulo, dizendo, então fechamos o primeiro capítulo do Gita e tal.
Mas aí, o que que diz esse verso? Então, Sanjaya está descrevendo para o rei cego. Lembra que tem o rei cego? Que é o pai do Duryodhana, né? Esse rei cego está lá no seu castelo. Sanjaya é aquele que tem o poder da visão. Ele está lá no castelo e está vendo o colapso de Arjuna. E ele está descrevendo isso para o seu tio, né? Para o tio de Arjuna. Então ele descreve o seguinte: tendo falado assim, lançando fora o seu arco e flechas no meio da peleja, Arjuna sentou-se no carro e seu coração se encheu de tristeza. Então, esse verso diz o que está acontecendo com Arjuna. Arjuna deixa o seu arco, deixa sua flecha e cai desolado em tristeza. Arjuna está confuso e cheio de tristeza. Ele não vê solução para o seu problema. Ele não pode se decidir se ele recua ou se ele avança. O curso de ação, da ação adequada, o ilude por causa do seu próprio senso de inadequação. Mas ele tem fé no Senhor Krishna e Krishna o ajudará a encontrar uma resposta. Essa resposta está contida nos próximos 17 capítulos do Gita. Então, a seu favor, né, Krishna tem essa confiança total no Senhor. Então, mesmo agora ele estando sem saber qual é a ação correta, ele, mesmo assim, ele tem total confiança, né? E aí, professor, você quer fazer algum comentário, por favor? Deixa eu ver aqui. Não? Eu falei, por favor, é ótimo, né? E para te ouvir, né? É uma introdução bacana. Esse primeiro capítulo, em geral, ele não é muito abordado, Não, não porque os estou ouvindo? elementos iniciam, como você disse, no segundo capítulo, né? Mas todo este contexto social, né? Ele está ali, né? Para simbolizar, né? O conflito a nível interior, Querem no vir aqui? nível microcosmo, né? Microcosmo e macrocosmo. As guerras lá fora são originadas nas guerras, nos conflitos internos, né, de cada um de nós. Então, resolver esse problema interno é resolver a situação na qual a humanidade se encontra, mais uma vez, neste momento, com potencial para uma guerra mundial generalizada, né? Então, o Gita é realmente a única solução, essa sabedoria espiritual, porque o conflito tem que ser resolvido dentro, como você sabe, né? Você está se chamando Arlindo Moraes hoje, né? Você precisa mudar esse nome de vez em quando você abre a coisa. Mas, né? Então, é uma introdução muito legal que descreve, né, a condição sentimental, emocional de Arjuna, na qual ele perdeu toda a clareza que ele tinha, porque essa questão da inadequação, todo ser humano, né, do ponto de vista psicológico, da busca pela o problema da inadequação, a pessoa busca a adequação. A busca pela adequação é a busca de validação através das minhas associações, os meus relacionamentos. Eu quero alguém que venha me validar, que venha me ajudar a encontrar um senso de adequação. E essa adequação, ela jamais pode ser encontrada através do outro ou através de circunstâncias favoráveis. Essa adequação somente é possível, né, como nós sabemos, na medida que nós assimilamos esses 18 capítulos, esses 17 capítulos, né, e compreendemos realmente que a nossa natureza é total adequação, porque nós não somos o corpo, mente, sentidos que invariavelmente se sente inadequado. É inadequado por quê? Por causa dessa identificação equivocada
com aquilo que é finito e limitado, né? E que se compara sempre e se sente sempre, né? De certo modo insuficiente. Aquela problemática no meu tempo de garoto se chamava complexo de inferioridade, né? Complexo de comparação com o outro. Tudo isso é devido a esta identificação equivocada com a nossa natureza inferior, né? Ou a nossa natureza corpo, mente, sentidos. A adequação só existe na medida que a gente compreende, né? Aquilo que nós realmente somos, e esse é o propósito do Bhagavad Gita, né? Dos ensinamentos. Obrigada, professor. Bom, então temos mais alguns minutinhos aqui. Então, o primeiro capítulo do Gita, ele é chamado Arjuna Visada Yoga, que é a tristeza do Arjuna. Apresenta Arjuna, né, esse primeiro capítulo, como uma pessoa que não consegue ver qual é a ação correta nessa situação que ele enfrenta, né? Provavelmente em muitas outras situações que ele não estava tão apegado e abalado, ele poderia ter ações corretas, como a gente tem no dia a dia. Mas nesse momento, nessa guerra, ele enfrenta essa dúvida sobre a ação correta. E apesar de ser um guerreiro que nunca se esquivou da batalha, ele era considerado como um dos maiores guerreiros daquela época, né? Por isso que ele estava à frente do exército, né? Então, apesar de ser um guerreiro que nunca se esquivou da batalha, ele achava impossível lutar quando ele vê seu próprio povo de ambos os lados. De ambos os lados. A gente pode dizer, ele vê a si mesmo tanto na sabedoria quanto na ignorância. De ambos os lados, né? Arjuna está convencido de que a guerra trará destruição para ambos os lados e tornará a vitória sem sentido. Ele sabe profundamente dentro de si mesmo que é o seu dever ver que um malfeitor é punido. Só que, nesse caso, o malfeitor é Duryodhana, seu próprio primo. E ele está alinhado ainda, além disso, com diversos parentes e amigos professores de Arjuna. Assim, há um conflito entre o dever e os laços pessoais. Há uma confusão entre razão, aquilo que deve ser feito, e emoção, né? Esse conflito, ele se estabelece aonde? Na mente de Arjuna, que não sabe o que fazer nesse momento, né? Então, por isso que diz que é a mente também que precisa ser resolvida. Na mente tá esses conflitos, né? A falta de clareza, os apegos e todas essas identificações. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? É só para enfatizar esse ponto, Betânia, é que esses apegos sentimentais, emocionais, qualquer tipo de apego, né, produz a sensação de dependência. Dependência é uma coisa que ninguém se sente bem, né, e é alguma coisa que você tem e não quer perder. Então, todos esses apegos são elementos que comprometem a nossa discriminação, entendeu? A capacidade intelectual de ver as coisas com clareza. Então, isso no dia a dia é importante. Toda vez que nós estamos sentimentalmente ou emocionalmente abalados, é melhor que a gente não tome nenhuma decisão, porque são os momentos nos quais nossa discriminação está mais empobrecida, né? Então, a importância da gente manter esse tal equilíbrio mental, emocional, psicológico na linguagem de Swami Paramarthananda, de modo que a gente possa exercer a discriminação de modo mais correto, mais justo, né? Mais dármico, né? Sim.
Maravilha. Assim a gente vai encerrando o encontro de hoje, né? E na próxima semana, a gente começa, então, com os conselhos do Senhor Krishna para Arjuna, porque Arjuna não sabe o que fazer, né? E no primeiro momento, a Arjuna é um conselheiro, então. Num primeiro momento, a gente vai ver que a Arjuna são muitos papéis no decorrer do Gita. Tem muitos papéis. No começo ele era um amigo, agora ele foi o charreteiro, né? E agora está sendo o conselheiro. E a gente vai vendo a evolução. Na medida que a Arjuna está preparado, Krishna vai se modificando no seu papel também, ali, né? Aparentemente se modificando no seu papel, tá? Então, no próximo encontro, a gente vai ver qual é o conselho de Krishna para esse momento de tanto conflito sem saber qual é a ação correta de Arjuna, ok? Então, vamos fechar com o Purnamada, ok? Se quiserem acompanhar, todos sabem, eu sei. Om Namada Purnamida Purna Mudachate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Então, que o primeiro Shanti que seja que tenhamos paz, né, na nossa mente, para que a gente possa absorver esses conhecimentos. O segundo Shanti, que o nosso meio ambiente facilite e que a gente possa absorver esses ensinamentos, que sejam removidos os obstáculos. E o terceiro Shanti é até aquilo que a gente não vê, que seja removido todos esses obstáculos para que a gente possa assimilar esse conhecimento milenar da humanidade para a humanidade. Obrigada. Beijos. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook
e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.